Fez hoje a segunda reunião ministerial desde a posse. Bolsonaro pediu o empenho de todos para cumprir as promessas de campanha, entre elas a de facilitar a posse de arma de fogo. A nova ordem no Planalto é estar atento aos detalhes e às barreiras que separam promessa de atitude. Em quase 3 horas de reunião com todos os ministros, Jair Bolsonaro pediu à equipe que materialize os compromissos feitos por ele durante a campanha. O primeiro que está sendo materializado é a questão da posse de arma, que é algo muito importante na avaliação do presidente. Eu conversei com o ministro Moro para ver se temos condições de apresentar isso na próxima semana. A ideia do decreto presidencial que vem aí é facilitar a compra e a posse de arma de fogo para quem justifica a necessidade de tê-la e também atende a uma série de condições, como não ter antecedentes criminais. Outro ponto da reunião, destacado pelo ministro-chefe da Casa Civil, é a criação, a pedido do presidente, de um grupo interministerial focado apenas na solução dos problemas do Nordeste brasileiro. Serão em torno de 6 a 8 ministérios que vão trabalhar em parceria para apresentar alternativas de desenvolvimento e atendimento aos estados do Nordeste do Brasil. Já deveremos ter uma primeira reunião esta semana, provavelmente na sexta. O governo confirmou ainda que o Brasil está mesmo fora do Pacto de Migração da ONU, que fixa regras para o acolhimento de fluxos migratórios nos países. Segundo o chanceler Ernesto Araújo, o país precisa ter respeitada a sua soberania nessa questão. Nos bastidores, foi dia também de cobrar do time unidade no discurso e ações que diminuam o tamanho do governo. No Diário Oficial da União, voltaram a pipocar demissões, como essas 18, publicadas hoje pela Secretaria de Governo. Nem todas as vagas serão preenchidas novamente. Calcula-se que pelo menos 100 estatais podem ter suas funções concedidas à iniciativa privada, ou então simplesmente fechadas. Até a TV do governo federal corre esse risco. Por enquanto, a direção do órgão foi apenas advertida a não usar mais esse símbolo com o nome Governo Bolsonaro, visível nas últimas transmissões. A prática é considerada irregular. O próprio presidente assinou esse despacho, lembrando aos órgãos de governo que a comunicação oficial não pode exibir marcas ou nomes que agridam a impessoalidade da gestão pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já enviou ao Planalto o texto do decreto que altera as regras para a compra de armas. Mas há uma preocupação sobre as possíveis mudanças no texto. O presidente Jair Bolsonaro tem pressa. Quer que o decreto que facilita a compra de armas de fogo seja editado até semana que vem. O Ministério da Justiça enviou na sexta-feira à noite algumas propostas para a Casa Civil e as sugestões estão sendo analisadas pelo presidente pessoalmente. Parte da equipe do Ministério da Justiça teme que as propostas enviadas ao Palácio do Planalto sejam muito modificadas e acabem flexibilizando demais as exigências para a posse de armas. Um ponto que certamente ficará mais simples é a comprovação da necessidade de ter uma arma de fogo em casa. Os textos enviados ao Planalto deixam mais claros esses critérios, que até então não eram bem definidos, mas não vão incluir nenhuma exigência a mais. A autorização para posse de arma, que hoje é de 5 anos, também deve dobrar para 10 anos. E quem perdeu o prazo para renovação poderia solicitá-lo novamente sem punições. O decreto, que não vai precisar ser analisado pelo Congresso, não trata sobre porte de arma, que é a permissão para retirar a arma de casa. A equipe econômica do governo prepara os últimos detalhes para fechar o texto da reforma da Previdência. Os ministros da Casa Civil e da Economia se reuniram no fim da tarde com o objetivo de afinar o discurso. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levou uma caixa de bombons para o ministro Paulo Guedes. Em tom de brincadeira, disse que era para adoçar as vidas e reafirmou que nunca houve briga ou desentendimento entre os integrantes do primeiro escalão do governo. Na pauta do encontro, além de um discurso mais afinado, a reforma da Previdência. A proposta ainda está em construção. As equipes estão avançando muito. Nós deveremos apresentar uma proposta e o nosso objetivo é que pelos próximos 20 anos o Brasil não tenha mais que falar de reforma da Previdência. Além disso, será
uma proposta humana, como o presidente deseja que a gente faça, respeitando as pessoas e dando uma boa condição para que ela tenha trânsito no Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes disse que não haverá fatiamento. Ele enviará ao presidente uma proposta que contemple previdência e capitalização no mesmo texto. Esse sistema antigo, dessa forma como está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro você tem que salvar essa previdência que está aí, mas ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário. A regra de transição nós estamos simulando. A proposta que existia antes era justamente uma que tinha uma regra de transição de 20 anos. Então o ministro quis dizer exatamente que nós estamos fazendo algo da mesma profundidade. Embora eu ache que um sistema de capitalização, como nós estamos desenhando, é algo bastante mais robusto. É mais difícil, o custo de transição é alto, mas nós estamos trabalhando para as futuras gerações. A equipe econômica estuda uma reforma da Previdência que resulte numa economia maior do que a proposta pelo ex-presidente Michel Temer. O modelo ainda não está definido. O ministro da Economia também anunciou que vai apresentar uma proposta de medidas contra fraudes, mas não detalhou o projeto. É uma medida provisória contra fraude e privilégios. Isso vai ser levado amanhã para o presidente. Isso deve dar um ganho aí de uns 17, 20 bilhões por ano. Deputados e senadores aguardam com expectativa a decisão do ministro Dias Toffoli sobre o voto aberto na eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Há 3 semanas da eleição, o grande número de candidaturas confunde a disputa para os 2 cargos mais importantes do Legislativo. Na Câmara já há 9 candidatos na disputa por essa cadeira e há até mais de um por partido. São as chamadas candidaturas avulsas. No Democratas, o veterano Rodrigo Maia terá um futuro colega de bancada como concorrente, o deputado eleito Kim Kataguiri, que entrou hoje com um mandado de segurança no Supremo para que a eleição do presidente da Câmara não seja secreta e pede votação aberta, ostensiva, transparente e pública. Outro recurso encaminhado pelo MDB e Solidariedade pede exatamente o contrário, que a eleição no Senado seja mantida secreta, como determina o regimento da Casa. A definição pode sair amanhã em decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Na Câmara, Rodrigo Maia já teria reunido o apoio de 10 partidos. Hoje foi a vez do PR oficializar a aliança. Deveremos ter candidato à primeira secretaria, que também é o candidato natural, que é o atual primeiro secretário Jacob. Se o PR votar unido e entregar seus 33 votos pela reeleição de Rodrigo Maia, o democrata pode estar mais próximo da meta de reunir 270 deputados em favor da sua continuidade no cargo. Maia tem viajado aos estados atrás dos votos dos deputados. Hoje mesmo esteve no Piauí, onde foi recebido por um petista, o governador Wellington Dias. Trabalhar numa pauta em conjunto para que a gente volte a ter na mão dos governadores e dos prefeitos do estado do Piauí, por exemplo, mais recursos para investir na melhoria da qualidade de vida. Nós temos os 2 lados sempre com uma maturidade de compreender a realidade do Brasil e certamente através do diálogo que vai se chegar aí a um entendimento. No Senado, são 7 os que disputam a presidência hoje com Eunício Oliveira. O candidato do PSL, senador eleito Major Olímpio, defende que as outras 5 candidaturas do campo governista se unam em torno de um só nome. O adversário comum seria Renan Calheiros, hoje tido como favorito na disputa. A Justiça Federal em Curitiba já pode anunciar a sentença do caso do sítio de Atibaia, que, segundo a Lava Jato, pertence a Lula. Nas chamadas alegações finais da ação, empreiteiros reafirmaram que o ex-presidente Lula recebeu as obras na propriedade como propina.
Não há prazo para a juíza Gabriela Hardit anunciar a sentença, mas a expectativa é de que ela faça isso nos próximos 30 dias, quando deve deixar a 13ª Vara Federal de Curitiba. Como ela é substituta, no lugar deve assumir um novo magistrado, que será escolhido em um concurso interno da Justiça Federal. Nesta segunda-feira, os 13 réus do processo que investiga o sítio de Atibaia entregaram os últimos argumentos. A defesa do patriarca da família Odebrecht, Emílio Odebrecht, voltou a afirmar que autorizou as obras do sítio de Atibaia a pedido da então primeira-dama Marisa Letícia. Já os advogados do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, mais uma vez disseram que a reforma foi solicitada e orientada pessoalmente por Lula e que o ex-presidente sabia que os valores gastos seriam abatidos de uma conta de propinas que a OAS tinha com o PT. A defesa apresentou uma agenda com o registro de um encontro que teria acontecido com Lula, além de mensagens de celular que citam as obras e possíveis pagamentos de propina. Segundo a Lava Jato, Lula recebeu subornos de empresas por meio de reformas no sítio de Atibaia em troca de contratos com a Petrobras. Os advogados do petista dizem que o ex-presidente é inocente, que ele não é o dono do sítio e que não há como provar que ele soubesse das reformas. Advogados também dizem que mesmo que Dona Marisa tivesse pedido as reformas no sítio, não há qualquer elemento que prove que ela agia com o conhecimento.